Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de arte. E como tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre o fauvismo. Vamos lá? Gente, o fauvismo, ele foi uma tendência estética da pintura surgida no século XIX e desenvolvida no século XX, que tinha por características principais o uso exacerbo de cores fortes e o teor dramático nas obras. O movimento foi tipicamente francês. Iniciou-se por parte dos artistas da época que se opunham a seguir a regra da estética impressionista em vigor da época. A tendência foi considerada movimento artístico apenas em 1905. O fauvismo, ou fauvismo, tinha temática leve, baseada na alegria de viver e nas emoções, e não tinha fundamentação ou intenção crítica nem política. A gradiente de cores é consideravelmente reduzida nestas obras, mas o papel das cores é extremamente importante nelas, pois eram responsáveis pela noção de limites, volume, relevo e perspectiva. Além disso, as cores não tinham relação direta com a realidade. Não compreendiam a cor real do objeto representado. O início do movimento, no final do século XIX, teve como representante percussor o Paul Gauguin e o Vicente Van Gogh. Os estilos desses dois renomados artistas exerceram fortes influências sobre os adeptos do movimento fauvista. O fauvismo influenciou muito a ruptura da arte moderna com a antiga estética vigente. Além disso, modificou a ideia de utilização das cores nas artes plásticas. O termo surgiu de uma experiência pejorativa utilizada pelo crítico da arte Louis Barcelos ao ver uma obra de Henri Matisse em 1905, no Salão de Outono em Paris. A expressão utilizada pelo crítico, les fauves, significa os selvagens. Apesar dos artistas seguidores e dos adeptos do movimento renegassem a nomenclatura, esta acabou ficando a história da arte. Para o movimento fauvista, as criações artísticas não possuem relação com o intelecto ou sentimento, ou seja, a criação artística deve ser livre e espontânea, baseada no instinto, nos impulsos primários. Também as cores eram levadas amplamente em consideração a larga preferência por cores puras. Elas são exaltadas no fauvismo. As linhas e cores não possuem uma ordem predominada. São empregadas nas obras da mesma forma primária e instintiva que fazem crianças e selvagens, como diziam os próprios artistas. Os principais nomes do fauvismo foram Vicente Van Gogh, Paul Gauguin, George Branca, André Derain, Jean Paul, Paul Cézanne, Henri Matisse, Kins van Dergen, o Rodolphe e o George Rouch.
Então, para a realização dessa atividade, você vai tomar como base o texto que define o que é fauvismo. Nesse texto lá, você vai encontrar os principais artistas desse movimento, as características desse movimento, qual foi o crítico da arte desse movimento, alguns significados. Então, esse pequeno texto, ele define o que é o fauvismo em poucas palavras. Então, repetindo, baseado nessa leitura do texto, você vai responder essas 10 questões, ok? Então, a gente fica por aqui, gente. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.